seu ponto de vista do que estava acontecendo naquele momento. E é algo que tem queimado no meu coração há pelo menos 2 semanas. E quando saiu a escala de pregação, pastor, o senhor já tinha testificado no meu coração que a gente precisava conversar sobre isso, amém? O título que está aqui é Tome a Sua Cruz, Mateus 16, 24. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode dar uma pessoa em troca de sua alma? Amém? Só até aí. Vamos ler novamente o primeiro versículo, o 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Repitam comigo: negue-se a si mesmo. Amém, glória a Deus. Bom, meus irmãos, essa palavra é clara, a gente já percebe que o que Jesus ele quer nos entregar aqui é uma palavra de reflexão para que aquelas pessoas que estivessem ali fossem ministradas pelo Espírito Santo e pudessem entender que o tema dessa mensagem era renúncia. Jesus ele já começa dizendo que aquele que quer vir após ele, ou seja, logo atrás dele, precisa negar-se a si mesmo. A gente precisa renunciar a nós mesmos. E a gente entende que logo no começo do versículo, Jesus diz, se alguém. Jesus não diz se você em específico, o crente, o fariseu, ele não especifica quem exatamente ele está dizendo. Ele deixa em aberto. Se alguém, qualquer pessoa que estava ali, que estava ouvindo o que Jesus estava falando, poderia tomar uma atitude como essa e renunciar de si mesmo. Ele deixa aberto o convite, porque essa é a ideia do Evangelho. É ir pregar a renúncia, porque o Evangelho é renúncia, e transformação, amém? Quando Jesus ele começa dizendo aqui, se alguém tem interesse de seguir ele, vir após ele, precisa se renunciar de si mesmo, ele já deixa claro que você pode vir do jeito que você está, mas você não vai poder permanecer da maneira que você está. O Senhor, ele nos ama a ponto de querer sim transformar cada um de nós, porque ele entende que a maneira em qual nós escolhemos para viver muitas vezes não o agrada e não é bom nem para nós mesmos. Então o Senhor ele nos ama a ponto de querer te transformar de dentro para fora, te libertar, te limpar de verdade, para que você possa estar em totalidade na presença do Senhor. Então quando Jesus deixa claro que nós precisamos renunciar de nós mesmos, ele já está pôs ali a condição fundamental. Talvez um dos maiores desafios na vida cristã é renunciar de si mesmo. Porque talvez você tenha, 15 anos de convertido, de crente, e ainda não entendeu o que é renunciar de si mesmo. Talvez você ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, mas já vai entender o que é renunciar de si mesmo. O ato de renunciar de si mesmo é abrir mão das tuas vontades. É abrir mão de tudo aquilo que você acredita ser bom para você, para viver aquilo que o Senhor diz que é bom para você. Por isso, o desafio. Por isso ser algo tão difícil na vida cristã, o ato de renunciar de si mesmo. Porque vai diretamente de encontro com a nossa alma. Aquilo que trabalha para tirar a gente do cerne do espírito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que atrapalha o crente, é a preguiça. A preguiça acaba com qualquer crente. Você acorda um dia de manhã, está nublado, você vai trabalhar porque é obrigação. Se você não for, você não paga suas contas. Só que ler a palavra do Senhor é uma escolha. A gente entende que além de bom para nós, é necessário. Mas é a primeira coisa que a gente deixa de fazer. A gente chega em casa cansado, toma um banho quente
e a primeira coisa que a gente quer fazer é sentar e fazer o nosso devocional, né? Não. A primeira coisa que a gente quer fazer é ligar a televisão, colocar na Netflix, ver o que está passando de legal ali, vamos perder a noite inteira, porque a gente quer espairecer. Então a gente entende que às vezes renunciar de nós mesmos vai ser ir de encontro com a vontade da nossa alma, da nossa carne. Aquilo que nós temos que nos afasta da presença do Senhor muitas vezes, os desejos que a gente tem que nos tira da vontade do Senhor. Quando Jesus diz, renuncie a si mesmo, Ele está dizendo, olha, se você quer vir após mim, deixa de lado a sua carne e siga-me. Deixa de lado as tuas vontades, deixa de lado a família, o emprego, tudo, e vem. Porque só assim você vai ter espaço suficiente para estar em totalidade, tempo necessário para estar comigo e entender o que eu quero para a sua vida. Às vezes a gente acha que o Senhor, Ele precisa que a gente esteja aqui de quarta às 8 horas e de domingo às 18 horas. E gente, se você acha que construir um relacionamento com o Senhor é de quarta e domingo, está errado. O relacionamento com o Senhor, ele é construído no seu íntimo, todo dia, a todo momento. Às vezes, a gente vê esses vídeos na internet, a galera fala, quanto tempo você tem de oração? Tem sempre o crente ranziza que vai responder 24 horas. É o dia inteiro ali, conversando com o Senhor. Quem vê de fora acha que é louco. Mas a gente sabe que você pode não assumir, mas eu sei que você é assim. Eu sou assim, é o tempo todo ali em pensamento, às vezes quando está sozinho dentro do carro, tomando banho, vai almoçar, já está conversando com o Senhor, está agradecendo, está compartilhando algo com Deus. E a gente entende que um relacionamento é isso. Você conseguir chegar num ponto em que você conversa com o Senhor de maneira espontânea. A gente parte do pressuposto que o relacionamento com Cristo, ele precisa ser espontâneo de nós para com Deus. Porque afinal o Senhor, Ele já amou o mundo a ponto de entregar o seu Filho no madeiro por nós. O Senhor já fez a parte dele. Só falta a gente cumprir com a nossa. Amém? Renunciar a si mesmo é abrir mão das nossas vontades. Por que isso parece ser tão difícil aos nossos olhos? Porque a gente não está focado naquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. Às vezes a gente acredita que para viver a eternidade a gente precisa experimentar um pouquinho dela agora. A gente precisa estar aqui todo dia na vigília, orando, adorando, e o Senhor vem, toca na gente, e a gente se derrama e levanta de novo, e o Senhor toca novamente. E, meus irmãos, a eternidade já começou. A gente já tem essa consciência de que se Jesus vem para buscar a igreja, nós somos a igreja, nós estamos vivendo na presença do Senhor, e a gente vai viver eternamente na presença do Senhor, a gente já está vivendo na presença do Senhor. Então, já começou, amém? Nós precisamos entender que a renúncia, ela vai além de somente aquilo que nos interfere diretamente. Muitas vezes a gente acredita que o emprego está tranquilo, porque o emprego é fundamental. Sem emprego eu não consigo pagar minhas contas, eu não coloco o sustento dentro de casa. Muitas vezes a gente acredita que uma amizade ela é fundamental, porque a gente precisa se relacionar, a gente precisa conversar com alguém. E a gente não entende que renunciar é simplesmente abandonar. Se aquilo ali não é algo que agrada ao Senhor, como que a gente pode, como cristãos, permanecer em um lugar ou com uma pessoa que continua em desagradar ao Senhor? Nós precisamos entender que essa renúncia que a palavra fala, ela está ligada muito ao ato da nova criatura. Quando nós morremos para o mundo e nascemos em Cristo. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esse nova criatura ou é nova criatura, está ligado a essa renúncia. Ao quanto nós renunciamos para se tornarmos uma nova criatura.
Quando nós entendemos que, na verdade, essa nova criatura não é uma versão sua 2.0 atualizada, e sim uma nova versão de você. Imagina, pastor, você vai comprar um carro, o seu carro, só que o dono da loja ele lavou e está te cobrando 15 mil a mais do que ele te pagou. Faz sentido? Não faz sentido. Por que o Senhor ele vai dar um banho em você e falar assim, essa aqui é a sua versão 2.0, agora está lavada, então custa um pouquinho mais. Não, nova criatura. O Senhor nos colocou numa situação de morrermos para o mundo e renascermos para Cristo. Nós somos novas criaturas, novas criações. O Senhor nos fez novo. Então, se aquele velho homem permanecia com os pecados ocultos, você não vai permanecer. Amém? Se você insistia numa amizade que te tirava do centro da vontade do Senhor, você não vai permanecer. A renúncia por Cristo, ela vai muito além de tudo isso que a gente consegue enxergar e apalpar. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de coisas que a gente imagina que as pessoas nem saibam, e às vezes não sabem. Mas de Deus a gente não esconde nada. Não é possível esconder nada do Senhor. E a renúncia, ela precisa ser constante. Não tem como a gente renunciar hoje e não precisar renunciar amanhã. Porque a palavra diz que nós precisaríamos renunciar. Está dito aqui, a gente leu, a gente repetiu. A gente precisa renunciar. Se nós queremos seguir ao Senhor, se nós queremos estar com Jesus, vai ser necessário a renúncia. A gente fala por várias vezes, todo mundo que já passou aqui nesse altar pregando a palavra do Senhor, pelo menos uma vez já disse que o Evangelho é renúncia. É renúncia. E a gente vive o Evangelho todo dia. Então a gente precisa renunciar todos os dias. Amém? Vamos entender que toda essa insistência com relação à renúncia é para preparar os nossos corações para algo que nos incentive a renunciar. Porque o Senhor, Ele entregou Jesus naquela cruz, Jesus morreu por nós naquela cruz, não à toa. Não é de graça, não foi de graça. Nós estamos aqui pela graça, sim, mas de graça não foi. Ele morreu naquele madeiro em troca das nossas vidas. Ele morreu no nosso lugar. Ele cumpriu a nossa sentença. Nós havíamos sido sentenciados à morte pelas nossas transgressões, mas Jesus assumiu essa culpa. Sobre Ele os nossos pecados estavam naquela cruz. Ele renunciou de todos os desejos que Ele tinha. Quando Jesus começou o ministério dele, o Espírito Santo levou Ele para o deserto e Satanás tentou Ele. Por 3 vezes. E Jesus resistiu. Ele renunciou. Imagina, 40 dias de jejum. Jesus. Jejum. Aparece. Eu estou quase com 40 dias já, pastor. Aí, aparece Satanás e fala assim: se você é o filho do homem, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. A barriga de Jesus deve ter roncado naquela hora. Nossa, pãozinho, com a manteiga chega derrete. Mas ele renunciou. Ele falou: não, o propósito de Deus para a minha vida é muito maior. Eu vim aqui para cumprir o plano do meu Pai que estás no céu. Não é um pão que vai me fazer diferença, não é o poder que você quer me dar nesse mundo que vai mudar a direção do meu coração, o que eu tenho por Deus. E muitas vezes a gente deixa pequenas coisas interferirem na nossa vida com Cristo, que nos tira do centro da vontade de Deus por bobagem. São deslizes. E aí a gente precisa entender que o pecado em si, o momento em que a gente peca, que a gente deixa de renunciar e acaba pecando, ele não é ali, de fato, a manifestação, o ato do pecar não é a manifestação da nossa queda. Quando você
premedita o seu pecado, quando você entra num lugar premeditando o seu pecado, quando você pega seu celular e abre algum vídeo premeditando o seu pecado, quando você responde uma mensagem no WhatsApp já premeditando o seu pecado, essa é a manifestação da sua queda. Você já caiu. Renunciar não é só falar assim, não vou consumar o pecado. Eu vou até quase ali e eu paro. Não. São os desejos pecaminosos que a nossa carne tem. Dali já parte a nossa renúncia. Afinal, nós precisamos entender que quem vive da carne é carne. Quem vive do Espírito é Espírito. Se você foi guiado até ali e quase pecou, foi por milésimos de segundos que você desistiu, tenho certeza que não foi o Espírito Santo que te levou até ali. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não tenta ninguém. A tentação, ela não sobrevém sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Quem nos tenta é o inimigo. O Senhor nos prova. As provações, sim, são do Senhor. Para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos colocar diante de um propósito, para nos ensinar algo para que nós possamos ensinar outras pessoas. Se nós fomos guiados até o limiar do pecado, é porque não era com o Espírito Santo que a gente estava andando. Às vezes a gente se esforça muito em esconder as coisas das pessoas. Eu vou esconder dos pastores, eu vou esconder dos meus líderes de célula, e simplesmente eu esqueço de que do Senhor não é possível esconder nada. Infelizmente, nós nos dedicamos em manter as aparências. A gente vem no culto para manter as aparências. A gente vai na célula para manter as aparências. Mas por dentro, no tocante ao que diz o nosso relacionamento com o Senhor, nós estamos destruídos. Nós deixamos de renunciar da nossa carne para viver algo no Espírito, simplesmente por luxúria, muitas vezes, pelo nosso ego. A renúncia, ela é algo constante nas nossas vidas e ela precisa ser trabalhada. Hoje nós vamos renunciar a algo, amanhã talvez novamente e assim por diante, até que Jesus volte, ou para você ou para todo mundo, né? Mas a renúncia, ela vai estar sempre no nosso dia a dia com Cristo. E quando a gente vai ler Gálatas, e a gente teve a série que foi ministrada em Valinhos, foi ministrada aqui, o fruto do Espírito, Gálatas 5, aí ó, a galera decorou, viu? Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito, e a gente vai conhecer um pouco sobre isso, e a palavra nos traz sobre o domínio próprio. E quando a gente se depara com a oportunidade de pecar, o domínio próprio, ele entra em ação. A palavra fala que quem é nascido em Cristo, nova criatura é. A palavra diz que se nós vivemos segundo o Espírito, nós somos Espírito. E quando a gente começa a dar o fruto do Espírito e a gente encontra o domínio próprio, a necessidade do domínio próprio, a gente precisa entender exatamente quando a gente vai usar. Porque às vezes a gente acha que o domínio próprio está relacionado a alguém buzinar para você na rua, e fala assim, não vou nem abaixar meu vidro aqui. Aí às vezes a pessoa bate no seu carro, aí você desce estressado. Bateu no meu carro, como isso é possível? Você não viu que eu freiei? Você não deu certo, eu não dei certo? A gente já perde a linha. Às vezes a gente vai até um ponto e dali para lá, segurando a mão de Deus, e eu faço o que eu quiser. E o domínio próprio, ele se apresenta para nós diante de necessidades onde nós vamos precisar renunciar à nossa carne. O pecado, ele vem e nós precisamos renunciar. Às vezes a gente simplesmente tem a oportunidade de estar na presença do Senhor e por desleixo a gente se nega. Eu comecei falando sobre preguiça e a preguiça interfere diretamente na nossa vida com Cristo, e o domínio próprio, ele intervém justamente nisso. Porque nós sabemos que a criança, ela faz o que ela quiser. Se a gente soltar as crianças aqui, elas correm, sobem aqui em cima, daqui a pouco
começa a tocar a guitarra aqui, pastor, pisa em todos os botões ali. E assim, elas fazem o que elas querem. E a gente tem adulto pensando que precisa fazer o que quer para se sentir adulto. Só que a gente vê aqui na palavra do Senhor que os filhos maduros do Senhor não fazem o que querem. A gente não vê Abraão fazendo o que quer. Ele não pega Isaac e sobe no monte e fala, não, eu queria. Não, ele fez porque o Senhor pediu. A gente entende que filhos maduros, homens e mulheres de Deus, não fazem o que querem, fazem o que precisam. E quando a gente se encontra com a preguiça, e a gente perde a oportunidade de renunciar sobre ela, e permanecer na presença do Senhor, em fazer o nosso devocional, em ler a palavra, em vir para o culto, ir para a célula, a gente simplesmente abre uma brecha para que aquilo ali comece a governar, para que a preguiça comece a nos governar de maneira que nos tire da presença do Senhor. A gente falta uma vez, assiste 5 episódios na Netflix de qualquer série, enquanto o culto está rolando. Da próxima vez a gente falta para ir no shopping, gastar um pouquinho, andar, comer alguma coisa. Aí a gente falta porque estava muito cansado, trabalhei a semana inteira, fiz hora extra segunda, terça, quarta, quinta. Aí domingão, segunda-feira eu tenho que trabalhar, não vou no culto. Quando pensar que não, a gente não te vê na célula, não te vê mais no culto. Sumiu. Não responde o WhatsApp. O Senhor perdeu a primazia na sua vida para coisas fúteis que a gente tem no mundo. A gente permite que o mundo roube o lugar do Senhor, sendo que nossa posição como cristão, como quem quer seguir ao Senhor, quem quer seguir a Jesus, era de renunciar. Nós precisávamos ter renunciado. E a gente simplesmente fechou os olhos para aquelas condições. A palavra do Senhor, ela nos deixa cientes que não seria fácil. Que não seria nem um pouco fácil. Mas que era para nós termos bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Amém? Se nós temos Jesus conosco, e em troca disso, nós nos tornamos pessoas melhores no centro da vontade do Senhor, por que que a gente permanece e insiste em permanecer capenga, com um pé dentro e o outro fora da igreja? Entenda que quando eu digo dentro da igreja, não necessariamente porque você vem para a igreja, porque a gente já tem essa consciência de que você vir para a igreja em todos os cultos, isso não te faz um cristão. O ambiente que a gente tem aqui, esse prédio, ele não te coloca na frente do Senhor de maneira íntima. Não é por isso que o Senhor vai olhar para você e falar assim, ah, servo bom e fiel. Não. É pelo seu relacionamento. E quanto mais relacionamento com Cristo, mais fácil renunciar. Então o questionamento que nós temos que ter essa noite é: o meu relacionamento com Cristo está saudável? Já conversei com Jesus hoje, Ele já me convenceu do que eu preciso renunciar. Eu já renunciei, e amanhã eu vou renunciar de novo em nome de Jesus. Ou a gente conclui que a gente precisa melhorar. Eu tenho certeza que da mesma maneira em que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu tenho certeza que Ele está ministrando no coração de vocês, e que da mesma maneira que o Espírito Santo me convenceu de coisas que eu deveria renunciar para estar aqui na presença do Senhor, Ele vai revelar aos corações de vocês as coisas que vocês precisam renunciar. Nós entendemos que a renúncia, da nossa parte, ela precisa ser de uma vez por todas. Mesmo que amanhã a oportunidade da renúncia se apresente novamente. Nós vamos renunciar hoje, mas nós vamos renunciar amanhã. E o que eu quero que vocês tirem disso daqui, dessa palavra, do que Jesus nos deixou aqui,
escrito em letrinha vermelha, é que a gente precisa sim nos relacionarmos com Ele para que a renúncia se torne fácil aos nossos olhos. Porque não adianta eu chegar aqui e apresentar para vocês algo grandioso que o Senhor vai fazer na sua vida se você não entender essa parte da renúncia. Porque a gente entende que o Senhor, Ele não se mistura com o pecado. Se você quer viver em pecado, como que o Senhor vai fazer algo na sua vida? Muitas vezes a gente deixa de viver coisas que o Senhor já nos revelou, nos colocou como promessa, a gente permite que Satanás roube isso de nós, simplesmente por nos negarmos a renunciar. Nós sabemos que muitas coisas dos nossos corações, que já era para ter sido deixado para trás, permanecem nos dias de hoje e nos limitam nas nossas experiências com Deus. Às vezes a gente mantém um sonho de infância. Eu falo isso porque eu tinha um sonho e eu trabalhei demais para poder chegar lá, para poder alcançar. E eu fui com a cara e com a coragem. Quando eu fui casar, minha esposa está ali, a Sara. Levanta a mão, mentira. E quando a gente foi casar, o Senhor, de cima desse altar, liberou uma palavra para a gente. Olha, eu vou sustentar vocês até depois do casamento. Permaneçam no centro da minha vontade. Falei, Senhor, agora que então meu sonho vai deslanchar. O Senhor está prometendo que vai sustentar a gente. Eu quero fazer sua vontade. O Senhor quer que eu faça sua vontade. Tá tudo certo então. Onde é que eu assino? E aí, eu descobri que eu não estava sonhando o sonho de Deus. Eu me casei e a gente se mudou. Entenda que o Senhor permitiu, para que eu pudesse ter essa consciência, para que nós pudéssemos amadurecer. Tudo isso fez parte de um processo para nos forjar como um casal, me forjar como um homem, como um sacerdote. E quando a gente se casou, a gente mudou. Não tinha Galiléia Campinas ainda, tinha só Galiléia Valinhos. A gente se mudou para São Carlos. 200 quilômetros daqui, 2 horas de viagem, de carro. De ônibus dá um pouquinho mais. A gente foi para lá, eu ia estudar, eu ia me formar, eu ia arrumar um emprego numa multinacional, eu ia ganhar bem, ia dizimar bem também, né, pastor? E aí, o que aconteceu? Cheguei lá, desandou tudo. O casamento começou, tinha acabado de casar, cheio de problema em casa. As coisas não se resolviam. Aí, a gente brigava, e as coisas iam se afundando. E tudo ao nosso redor desmoronando, não tinha o que comer. Eu não sei o que aconteceu. A gente limpava a casa de cima a baixo. Mas virava para trás, virava o olho, piscava, parecia uma barata, não sei de onde. Coisa nojenta, pastor. E era isso. E a gente via aquela situação e falava, Senhor, não é possível. Sou teu filho. O Senhor falou que ia me sustentar, desde que eu me mantivesse no centro da tua vontade. Eu assisto todas as lives do culto. Eu estou na célula pelo Zoom. Como assim o Senhor não vai me abençoar? Entenda que um sonho que eu tinha em particular, um sonho meu, não era um sonho nem do casal. Eu coloquei ela nessa. A gente foi para lá para viver algo que o Senhor posteriormente iria me mostrar que não era essa a vontade dele para nós. E obviamente que eu fiquei chateado, né? Não fiquei feliz. Porque eu falei, Senhor, o Senhor viu quanto eu batalhei para chegar aqui. Quantas noites eu deixei de dormir. Eu fiquei em casa para estudar. Deixei de frequentar as festas de família, porque eu já era crente. Os aniversários, para estar em casa estudando. Eu renunciei. E agora eu não vou poder continuar aqui porque está tudo dando errado. E o Senhor me mostrou que
aquele era um sonho meu. E Ele me permitiu viver para que eu pudesse entender que, às vezes, nem sempre o que nós desejamos vai de encontro com a vontade do Senhor. Porque muitas vezes o que nós desejamos possivelmente nos tiraria da presença do Senhor. E foi isso que eu aprendi lá. Porque longe da igreja, não congregava, escutava a palavra, mas eu estou assistindo pela live. Irmão, é bênção demais, eu sou o líder da live, se eu falar que não é mentira. Mas a live é bênção. Assistir a live é bênção. Inclusive, chegando em casa, vocês assistem a live, dá like, se inscreve no canal. Mas entendam que uma vez, show de bola. 2, tá bom. Mas 3 perde a graça. Você vê todo mundo na igreja adorando, na presença do Senhor, e você está escutando o barulho da panela. Porque você vai assistir a live, já quer fazer a janta, quer dar banho nas crianças, quer limpar a casa, é o aspirador de pó no meio da ministração. E aí não dá. Você tira a sua atenção, está ali para cumprir tabela, para falar, não, eu abri. Eu cliquei lá no link, eu vi. Então entendam que eu me distanciei naquele período da minha vida porque eu insisti num plano que eu tinha feito para mim. E o Senhor me mostrou que se eu permanecesse nessa insistência, Ele não estaria comigo. E aí eu te pergunto, o que o mundo pode oferecer em troco da minha alma? O que alguém pode oferecer para me tirar da presença do Senhor que seja uma troca justa? Nada. Não existe nada. Nunca vai existir nada que se equipare a um dia na presença do Senhor. Estar aqui é melhor do que qualquer coisa. Sentir o toque do Espírito Santo, Ele ministrar no seu coração, ardendo, não tem comparação com nada. Quando eu entendi isso, eu não pensei em 2 vezes. Falei, Senhor, não é de acordo com a minha vontade, mas eu quero, a partir de hoje, sonhar os seus sonhos para mim. Então eu vou abrir mão. E eu abri mão. Larguei, eu renunciei, deixei para trás, bati a porta, matei a última barata, tranquei a porta, entreguei a chave para o dono da casa e voltei para Campinas para poder congregar novamente. Nós nos colocamos na presença do Senhor e, cara, o Senhor fez maravilhas em nosso meio. O casamento está voando. Então, estamos na presença do Senhor. Ele nos prosperou profissionalmente, pessoalmente, nos nossos ministérios, que é o mais importante. E desde então a gente não trocou, não barganhamos mais com as coisas de Deus. Porque o plano do Senhor não é simplesmente você ser um membro de uma célula. Você está aqui, debaixo desse teto, todo mundo sabe, se não sabe, vai saber agora, o pastor já falou. Versículo da igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Se você está aqui, você está sob essa missão. Eu quero que vocês olhem para aquele anzol. Tem um anzol grandão ali na parede. Galera, o Senhor nos fez pescadores de homem. Amém? Esse é o nosso chamado. É para isso que a gente está aqui. Então, se tiver que renunciar tudo de novo para poder cumprir com aquilo ali, eu vou renunciar. Se amanhã ou depois eu tiver que renunciar sobre outra coisa que o Senhor já havia me dado, você, eu quero ver se você está mesmo no cerne da minha vontade. Eu vou renunciar, porque eu já experimentei uma vez que a renúncia por Cristo vale a pena. Ele restituiu na minha vida, Ele fez diferente e nova criatura eu sou. Eu não sou uma versão atualizada. O Senhor pôde sim me fazer uma nova criatura, um filho, um servo. Eu experimentei, eu vivo disso. É dessa maneira que o Senhor nos sustenta.
o agradecimento, a gratidão que nós temos pelo Senhor, pela mudança. Cara, você acha que eu não chorei no dia que eu falei, não, eu vou deixar para trás? Lógico que eu chorei. Doía. Porque eu estava pensando em quem? Em mim mesmo. Era meu ego falando, cara, mas você fez tanto. E aí você vai nadar e morrer na praia. Só que o Senhor, Ele não me chamou para ser engenheiro das nações. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho às nações. Para pregar o Evangelho às nações. Todos nós aqui temos um chamado no Senhor. E eu tenho certeza que muitas vezes não tem nada a ver com a sua profissão. Então, se tiver que abrir mão da sua profissão para estar no centro da vontade do Senhor, amém. Porque vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. A renúncia sobre as nossas vidas, ela vai se apresentar. E em nome de Jesus nós vamos renunciar sim. Porque Cristo entregou a sua vida por nós naquele madeiro. Ele renunciou sobre tudo para estar ali sob a nossa condenação. Quando nós entendemos o motivo pelo qual Ele fez esse ato, se torna egoísmo da nossa parte a gente não reconhecer. O relacionamento que nós deveríamos ter com Cristo, ou a quantidade, a profundidade pelo qual nós deveríamos buscá-lo e renunciar, para que nós pudéssemos estar cada vez mais na presença dEle, deveria ser pelo menos o dobro, o triplo. Que nessa noite o Senhor possa sim transformar algo dentro de nós, a ponto de que nós pudéssemos viver essa palavra de maneira que a gente saia daqui transformados, decididos a renunciar sim por Cristo. Se você quer seguir a Jesus, se você tem a vontade, o desejo, se o seu coração queima por isso, para estar na presença do Senhor em totalidade, renuncie. Que o Senhor, que o Espírito Santo te convença das coisas necessárias que você precisa renunciar hoje. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que a gente tem muito tempo. Eu não sei porquê, mas a gente precisa entender que eu acho que isso é da nossa geração. Eu digo da galera de 2000 para frente, de 98 para cá. E essa galera, ela acredita que ela vai viver para sempre mesmo. Sei lá, eu vejo a galera falar que quando depois de 2099 vai vir 3000, vai ver... Cara, você tá bom mesmo, hein? 1000 anos em 1 ano. E não é assim, a gente acha que a gente vai viver para sempre e nós não vamos. Muitas vezes a gente carrega as coisas no nosso coração decididos a renunciar amanhã. Só que amanhã pode ser tarde. Pode ser que amanhã, quando você decida renunciar, você não tenha mais esse tempo. A palavra nos mostra a história de um fazendeiro que plantou muito, colheu muito. Arrumou o celeiro, fez um celeiro novo, reformou para caber mais grãos. Ele encheu tudo aquilo. Nossa, agora eu estou tranquilo porque vai poder, sei lá, ficar vários anos aqui e a colheita vai dar para a gente se alimentar, vender. E o Senhor diz, tolo, porque eu vou pedir a sua vida, vou pedir a sua alma. Então muitas vezes a gente acredita que a gente tem muito tempo, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 50 anos. E talvez não. Talvez nós estamos aqui hoje e seja os últimos 10 anos das nossas vidas. As últimas 3 horas e meias das nossas vidas. Só Deus sabe. Sabe por que esse momento em que a gente vive chama presente? Porque é um presente de Deus. Se você acordou hoje é porque é um presente de Deus para você. Você recebeu a dádiva da vida novamente para fazer exatamente o que você fez ontem. Será? Ou que é para você poder fazer diferente? Que é para você poder renunciar sim pela presença do Senhor e se aprofundar num relacionamento com Cristo?
Que nós possamos renunciar sobre o marasmo, sobre a preguiça, sobre a vergonha. Que nós possamos ser, sim, pessoas livres em Cristo. Foi para isso que Cristo nos libertou, para a liberdade. Que nós não venhamos cair novamente em julgos de escravidão. Ei, nós estamos aqui hoje porque Ele teve misericórdia das nossas vidas. Se nós estamos aqui é porque Ele já morreu naquela cruz por nós, porque Ele não pensou em si mesmo, mas Ele pensou em nós. E agora nós vamos pensar em nós mesmos, ou nós vamos pensar nele, focar nele, no que Ele deseja para nós, no que o Senhor quer para as nossas vidas. Renunciar sobre as nossas atividades cotidianas por um pouco mais de tempo na presença do Senhor, para que você possa entrar assim de cabeça nessa vibe que é entender que o Senhor, Ele precisa que você entenda a necessidade de um relacionamento. Se relacionar com Cristo baseia tudo que você está esperando. E para esse relacionamento acontecer, é necessário renunciar. Você vai precisar sim renunciar ao adultério, vai precisar renunciar à pornografia, vai precisar renunciar a amizades ruins, vai precisar renunciar às drogas, o álcool, a prostituição. É necessário. O Senhor não se mistura com o pecado. O objetivo dos santos, dos separados por Deus, é a renúncia para a santificação contínua. Por que nós insistimos em algo que não vai dar fruto nenhum? O Senhor nos colocou diante de um propósito para que nós pudéssemos viver algo em Cristo. E nós estamos trocando isso por coisas banais, por prazeres momentâneos. Uma vida com Cristo não vale 5 segundos de prazer, não vale nem 1 minuto de prazer, nada, nunca vai valer. Estar na presença do Senhor é tudo que a gente poderia querer nessa noite e daqui para frente sempre. Não é possível que a gente saia daqui hoje e ainda esteja disposto a barganhar com o que o Senhor tem de propósito para nós. Que a renúncia ela seja presente nas nossas vidas. Nós somos novas criaturas. Nós somos feitos novas criaturas que o Senhor fez. O Senhor nos fez novas criaturas. Que tudo aquilo que a gente carregava do nosso passado seja deixado para trás. Que não exista nem um pouquinho de remorso nos nossos corações. Que a gente abra a mão, sim. Que a gente possa, sim, se desenraizar de todo o pecado de uma vez por todas. Que a gente possa, sim, se libertar. Entenda que se quem vive do Espírito é Espírito, quem vive da carne é carne, nós precisamos sair daqui hoje vivendo pelo Espírito. As nossas renúncias serão para que nós possamos viver de acordo com o Espírito, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, mesmo que às vezes não seja de acordo com a nossa vontade, mesmo que muitas vezes não seja aquilo que a gente estava esperando. Você pode ter vindo aqui buscado um não ou um sim, e o Senhor está te dizendo, é da minha vontade, foi isso que eu coloquei na sua vida, vai te tirar da minha presença? Se vai te tirar da minha presença, você já sabe que a resposta é não. Não tem por que nós trocarmos algo com Deus por algo mundano, independente do quanto aquilo pareça ser atraente para você. O mundo vai sim te apresentar coisas bonitas, atraentes, que à primeira vista parece que é melhor do que tudo que Deus poderia te oferecer. Mas não é assim. O Senhor, Ele tem muito mais para nós. E basta que nós estejamos dispostos a renunciar de nós mesmos. Renuncie de si mesmo, para que as coisas comecem a movimentar na sua vida,
para que as coisas comecem a acontecer sobre a sua vida. Renuncie de si mesmo para que o Espírito possa ter liberdade de agir sobre a sua vida. Que as coisas comecem a acontecer de maneira que você não consiga explicar. Mas ali no seu íntimo você sabe que quem está fazendo é o Senhor. Amém? Que nessa noite a gente possa orar, entregar, renunciar e viver essa palavra, para que nós estejamos aptos a seguir Jesus. Para que nós sejamos essas pessoas que querem e que vão após Ele. Que nós sejamos essas pessoas. Que a renúncia ela faça parte do nosso cotidiano. Que viver pelo Espírito seja o nosso maior objetivo. Fiquem de pé.